Meus caros, o conhecimento em história sempre foi desclassificado e desqualificado, tanto à esquerda como à direita, ou de direita à esquerda, como você quiser. Afinal de contas, a criticidade que a história nos proporciona, ela nos tira do campo, enfim, do fanatismo político, a qual nós estamos vendo aí hoje. Aqueles que defendem cegamente esse sujeito que corrupto é por natureza, que é Bolsonaro, e aqueles que passam pano também para os enormes equívocos de Lula. E fazem o quê? Fazem da política ou um picadeiro, onde vira tudo uma verdadeira palhaçada, e uma palhaçada sem graça, ou simplesmente um altar, né, um santuário para dogmatismos políticos que só exaltam personalidades, mas não apresentam nenhuma alternativa, nenhum projeto real para um país que precisa de reconstrução. A grande questão é que o saber em história é aquele que liberta as pessoas, né, daquilo que esses grupos políticos que estão hoje rivalizando muito mais o poder do que de fato se contrapondo, é o que eles menos querem, que as pessoas se tornem críticas. Porque o conhecimento e história nos dá a possibilidade de entender as ações e, portanto, é preciso que criemos historietas e colocamos o nome de narrações históricas do que de fato mostrar o que aconteceu nos últimos anos, por exemplo. Ou como se constrói essas falas que exaltam, por exemplo, o negacionismo da tortura na ditadura, ou aquela fala que coloca um Brasil que não aconteceu nos anos do governo, né, do partido que se diz à esquerda, ou como um partido de esquerda, mas que na verdade só aconteceu o quê? A implementação ainda maior do neoliberalismo começado lá por Fernando Henrique, ou talvez por Collor mesmo. A grande questão é que o ensino de história hoje é uma ameaça, e é por isso que hoje nós temos cada vez mais professores de história sendo ameaçados, sendo, né, a gente tendo o quê? Nós tendo o quê? Nós tendo profissionais de história, é o meu caso, que tu tem diploma, mas tu não consegue atuar na tua área, por conta exatamente, né, de que nós, como seres que fazemos pensar as pessoas, isso se torna muito, né, é uma ameaça muito grande para esses que se alimentam exatamente do ódio. Ou do ódio daqueles que amam o Bolsonaro e para demonstrar que amam o seu Bolsonaro tem que odiar muito o Lula, ou vice-versa. Essa situação é que tem nos levado a uma falência enquanto sociedade. E a história, né, e o pensamento histórico, quando entendido, quando a gente começa a entender o porquê das coisas, nos leva a questionar isto. E quem questiona isto tem que ser eliminado, porque ambos podem se degladiar e se dizerem opositores, mas no fundo a prática é a mesma, somente com cores diferentes, porque a estética existe, mas não o conteúdo em si. Vivemos a era, né, da coisa fácil, do argumento que não é argumento, da coisa que se tornou, vamos dizer assim, um tanto quanto enganador, por sua vez, e que precisa exatamente da fé cega, da devoção cega para se perpetuar. A grande questão é que, enquanto nós não conhecermos e não entendermos este contexto histórico de hoje, talvez não conseguiremos superá-lo para amanhã. E um povo que não consegue entender o seu presente, que não consegue entender o seu passado, seja o recente ou o mais distante, é um povo que não está liberto dos desejos de quem está no poder por ora.